Boa noite, meus amados irmãos. Gostaria de trazer até aos amados um texto bíblico para a nossa reflexão nesta noite. Quero convidar você aí em casa a abrir a sua Bíblia no Salmo 116. Vamos fazer esta leitura. O salmista assim diz na palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. E eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Quantas tragédias sobrevieram ao Brasil nos últimos tempos? Quero relembrar algumas que nós passamos. Quem se esquece da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, com 254 mortos e 16 desaparecidos ainda? Poucos dias, as inundações no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e outros lugares, deixando centenas de pessoas desabrigadas e alguns mortos. Desabamento dos prédios em Moema, no Rio de Janeiro, que deixaram 24 pessoas mortas e tragédia econômica para alguns outros. Nos últimos dias, o Brasil, como grande parte do mundo, está praticamente parado em quarentena por causa da pandemia do coronavírus. E uma crise de desemprego e desabastecimento já se prenuncia se providências não forem tomadas urgentes pelo nosso governo e se não forem implantadas. As crises, as tragédias podem trazer grandes transtornos, dificuldades, pânicos, angústias, sofrimentos e insegurança. Salmo 116 é um salmo anônimo, não sabemos o nome do escritor, mas vemos que um verdadeiro servo do Senhor que passou por momentos difíceis na sua vida, por crise. Alguns comentaristas creem que este salmo poderia ter sido escrito pelo rei Ezequias, que o escreveu depois de passar pelo pavor da ameaça de um grande ataque arrasador dos assírios sobre Israel, e também do prenúncio da sua morte pelo profeta Isaías naqueles mesmos dias. É muita coisa para um homem só. E você pode ver essa experiência em 2 Reis, capítulo 19 e capítulo 20. Mas não sabemos com certeza se foi Ezequias. Porém, a história de Ezequias ilustra muito bem o Salmo 16, e talvez algumas experiências nossas se encaixam perfeitamente com a situação do Salmo 116. O autor expressa profunda gratidão a Deus pela intervenção de Deus e o seu socorro que veio do trono do Altíssimo
Ele que experimentou um momento tão difícil na sua vida que ele caracterizou como agrúrias do inferno. Sinceramente, eu não sei, nunca passei por uma experiência como essa de agrúrias do inferno. Não é declarado o que causou tão grande angústia ou tribulação naquele tempo de crise que aquele crente passado passou. Mas ele traz alguns sintomas de seu sofrimento e suas lutas que lhe sobrevieram. O salmo não é um cântico de lamento, mas é um cântico de louvor a Deus. Ele é fruto de uma alegria imensa pela intervenção da providência divina na vida de um servo sofredor. A obra final, o quadro final deste poeta sofredor, não é lamentos e nem uma síntese de sua derrota. Não é registro simplesmente de aflições, mas o toque final da sua arte, do seu cântico, do seu poema, é grande louvor a Deus, muitas ações de graças pelos benefícios que Deus lhe trouxe e pelo aprendizado que ele teve com a providência e intervenção de Deus nesse momento difícil. O salmista é verdadeiramente um crente fiel, um servo de Deus que passou por tempos difíceis. Mas uma questão chave que nós podemos pensar é como é que um servo de Deus fiel pode passar por agrúrias do inferno. Algum pecado pessoal, talvez, que pudesse ter chamado sobre si o juízo divino? Não está explícito no texto. Talvez escolhas erradas na vida, cujas consequências foram inevitáveis sofrimentos? Pode ser. Quem sabe uma ação pertinaz, diabólica de Satanás, que anda ao derredor de todo crente para devorá-lo, para oprimi-lo, se possível for. Quem sabe foram fatos naturais do sistema cósmico caído em pecado em que nós vivemos, em que ele vivia no seu tempo, e que sobreveio a um crente despretensioso, quem sabe descuidado, ou fatos naturais que se acometem sobre todos. Mas o que nos faz refletir neste salmo é: os servos de Deus não estão isentos, apesar de sua fé, de sua crença. Os servos de Deus não estão isentos de experiências hostis na sua vida. E o salmista descreve algumas experiências hostis, duras, e que trouxe sofrimento a ele. Experiências que lhe sobrevieram. E ele diz no versículo 3, a parte primeira, dizendo que laços de morte me cercaram. No versículo 8 ele diz que a sua alma era levada pela morte. A morte estava próxima e ele estava à mercê da morte. Ainda no versículo 3 ele diz assim: angústias do inferno se apoderaram de mim. E no versículo 10 diz: estive sobremodo aflito. Era uma tribulação que lhe sobreveio sem tamanho de descrição. Ainda no versículo 3 diz que ele está todo atribulado, perturbado. E no versículo 11 ele diz que essa perturbação da sua alma chegou a descrer até do ser humano. Todo homem é mentiroso. E o versículo 6 diz que ele se achava prostrado. Esse prostrar não é um prostrar de oração, mas é um homem realmente quebrantado, que está num monturo. Achava-se prostrado. E ele diz no versículo 8 que seus pés estavam ante a queda inevitável. Diante deste quadro, que atitudes o salmista diz que tomou? Nós encontramos no salmo o seu testemunho. Resoluções que ele tomou revelam que ele tinha um coração que cria na graça de Deus e na misericórdia de Deus. Resoluções de um coração crente em tempos difíceis. O que fazer quando a angústia enfia em nós os seus tentáculos?
O salmista diz que ele invocou o nome do Senhor. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Foi um tempo de quebrantamento, um tempo de oração, de súplicas ao seu Deus. E quando ele fez isto, Deus se manifesta e ele descobre coisas gloriosas em Deus. Duas coisas fantásticas que ele descobre em Deus. Primeiro, sobre o caráter de Deus. Ele diz no versículo 5 que compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Compassivo e justo é o Senhor, Deus é misericordioso. E ele diz no versículo 6, Deus vela pelos simples. Que Deus está atento à nossa aflição e padece nossas dores. Deus não nos isenta das tribulações, mas Deus é socorro bem presente nas tribulações. A segunda coisa que vê nesse texto exatamente é o poder interventor de Deus. Deus intervém. Ele trouxe 3 livramentos sobre o salmista, que ele descreve poeticamente nesse salmo. Ele diz, livrou da morte a sua alma, um livramento espiritual. Ele salvou o salmista. É Deus quem resgata a nossa alma de qualquer angústia que nos sobrevém ou de qualquer pecado que se nos acomete. Deus traz livramento, Deus traz libertação, Deus torna a alma de novo leve. Por isso o salmista louva o Senhor. Segunda coisa que apresenta como a intervenção de Deus, ele diz, livrou das lágrimas os meus olhos. Observe que o salmista chora, há lágrimas nos olhos dele, há dor. Então há um livramento emocional. Deus livra este homem das suas emoções abatidas, do seu estado psicológico abatido. É Deus quem enxuga dos nossos olhos a lágrima. Deus traz paz ao coração. Lembra que o salmista, no passado diz, o salmista Davi, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Deus livrou espiritualmente este homem, o livrou da morte. Deus o livrou emocionalmente, livrando-o das lágrimas. E Deus trouxe a ele um livramento moral, porque diz, Deus livrou os meus pés da queda. É Deus quem firmou os passos do salmista. Deus firmou os passos na retidão e o fez andar altaneiramente. Deus lhe possibilitou voltar sua alma ao seu sossego. Veja o versículo 7, que é uma introspecção. Ele diz, volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Quando a tribulação vem, como nós vimos descrito, e como é que se manifestou o coração do salmista nesse tempo? Ele invocou o Senhor. E quando Deus respondeu, quando Deus livrou, quando a situação dele mudou, e que o temporal passou, o que foi que o salmista fez? O que resultou no coração do salmista? E ele faz uma série de compromissos. Ele diz o seguinte, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? E nós temos algumas proposições importantes que o salmista diz nesse salmo. Primeira coisa, ele inicia seu salmo declarando seu amor por Deus. Apesar das tribulações, seu amor por Deus não diminuiu. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus é digno do nosso amor. E então o salmista diz que amá-lo-á de todo o coração. E ele vai declarar esse amor ao povo amado de Deus. Segunda coisa, ele diz, invocá-lo-ei enquanto viver. Então há uma proposição no seu coração de invocar
a Deus ao longo de sua vida. Isso é adorar a Deus, é cultuar a Deus, é glorificar a Deus. Ele continuará prestando culto a Deus em tempos de bonança. Terceira coisa, diz: andará na presença de Deus. Não há amargura, não há ressentimento por Deus, não há decepção com Deus, mas há amor, há devoção. E diz: andarei na presença de Deus. Versículo 9: pois livraste da morte minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E o versículo 18 diz: cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo. Andar na presença de Deus, andar com Deus e testemunhar diante do povo de Deus e do povo não povo de Deus as maravilhas de Deus, o que Deus faz. O que nós podemos aplicar desse texto em nossa vida? Que conclusões eu e você podemos tirar para a nossa vida? Esta experiência se passou com esse salmo, com esse salmista, com esse servo de Deus no passado, e também se passa conosco. Quem ainda trilha por essa terra, quem ainda é igreja militante, tem seus tempos de angústia, seus tempos de tribulações. Ainda estamos sujeitos a elas pelo custo de nossa vida. Quem pode estar isento delas? Você não é menos digno de Deus por passar por elas. Sua fé não é menor por passar por elas. Mas o importante é pensar como reagimos diante de tais experiências na vida. Quando nos acometem essas tribulações, como agiremos? Devemos fazer delas oportunidade da manifestação da graça e da glória de Deus, de crer de que Deus fará isso. Deus nos dará motivos para continuar andando com Ele. Quantas ações de graças nossas, suas, os céus receberam como aroma suave a Deus, depois de passar por crise terrível. Temos a oportunidade de declarar diante das pessoas, diante da igreja, dar nosso testemunho do que Deus tem feito por nós. Grandes coisas já fez o Senhor por nós. E por isso temos grandes histórias para poder contar e celebrar diante de todos. Tribulações vêm sobre nós, tribulações passam. Nossa alma pode em um momento estar em grande angústia, mas a misericórdia de Deus faz voltar nossa alma ao sossego, pois o Senhor ainda é generoso para conosco. A graça e a misericórdia de Deus ainda se manifestam sobre nós, entre nós e a cada um de nós. Por isso, sejamos sábios. Não percamos a oportunidade de glorificá-lo, de honrá-lo em tempos difíceis, porque a graça de Deus ainda se manifesta entre nós e a misericórdia de Deus ainda nos assistem. Que nesses dias tenhamos oportunidade, mais uma vez, de dizer ao mundo como é bom andar com Deus. Graça e paz esteja com meus irmãos. Quero orar com meus irmãos. Senhor, celebramos o Teu nome porque Tu és Deus vivo. Tu és Deus de graça e Deus de misericórdia. E o Brasil passa por tempos difíceis. Muitos lugares no mundo passam por tempos difíceis. E que a Tua igreja no Brasil seja renovada, seja avivada, seja fortalecida, seja um instrumento do Senhor para levar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de paz, sabendo que o Senhor ainda reina sobre todas as coisas. Bendito Deus seja Teu nome, louvado seja o Senhor. Amém. Graça e paz estejam com meus amados irmãos. Deus os abençoe.